podem se colocar em pé essa noite. Louvado seja Deus. Quinto dia da nossa semana do despertar. Quanto de Deus nós temos recebido, quanta instrução do Senhor nós temos recebido, quanta palavra de despertamento nós temos recebido da parte do Senhor. O Senhor tem falado conosco. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado com você. Você tem ouvido a voz do Senhor nesses dias, e hoje não será diferente. A voz do Senhor vai falar ao teu coração, ao teu espírito, essa noite mais uma vez. Mas eu quero te convidar a levantar bem alto suas mãos aos céus e agradecer a Deus por você ter chegado aqui, por você ter tido esse privilégio de estar bem, de ter saúde, para estar aqui na casa do Senhor, neste dia que o Senhor preparou para nós, para que a gente pudesse viver a plenitude da sua vontade nesse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a habitação onde o Senhor se manifesta graça, bondade, manifesta curas, milagres, manifesta o seu poder. Adore ao Senhor com a sua voz, erga a sua voz e clame aos céus, clame ao Senhor, clame a Deus, fale com Ele, prepare o seu coração. Prepare o seu coração para Deus lançar semente, que o seu coração seja a terra boa, que a semente cai e ela produz, e ela frutifica, ela dá fruto. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez ao Senhor, para que se cumpra tudo aquilo que é da tua vontade essa noite. Que no nome de Jesus Cristo, nada, absolutamente nada nos impeça de te ouvir, de receber da tua presença, de ser impactado pela tua graça. Que nada nos impeça de ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Desperta-nos, Senhor, para ti, desperta-nos para te ouvir. Nós clamamos aos céus, nós pedimos ao Senhor que fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Já cumprimentou quem está perto de você e deu uma boa noite para essa pessoa especial? Conheceu essa pessoa, sabe o nome dela? Se não sabe, você pode perguntar. Você tem liberdade nesse tempo de perguntar o nome dessa pessoa. Glória a Deus. Estou muito feliz em receber aqui os nossos irmãos lá da congregação do Jardim Morro Branco. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam viver tudo aquilo que Deus reservou para nós juntos hoje como igreja, para esse tempo, amém? Já quero também convidar aqui o pastor Hans para estar aqui conosco, né? Cumprimentá-lo mais uma vez. Hans, muito obrigado pela presença, meu irmão. Que Deus te abençoe. Pastora Elima também, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero que a igreja ore comigo pelo servo de Deus. Estenda suas mãos para cá, ministre essa oração, peça para Deus extrair dele a palavra, que através dele venha fluir a palavra do Senhor para a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez, Pai, que o Senhor fale conosco, e este é o canal que o Senhor escolheu para essa noite. Ministra através dele a sua palavra sobre nós, em nome de Jesus Cristo eu te peço, amém? Vamos aplaudir o Senhor pelo servo de Deus essa noite. Obrigado. É para Jesus, eu acredito que pode ser melhor. Vamos lá? Dê um brado de glória a Deus, com aleluia aí no seu lugar. Celebre ao Senhor, amém? Você está na casa de Deus. Você está na casa do Senhor, celebra Ele, querido, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso da sua vida para o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Bendito seja o nome de Jesus. Aplauda aquele que é digno, Ele é digno, Ele é merecedor da nossa adoração. Aplauda bem forte, querido, não cansa não. Aleluia, aplauda aquele que é a semente da mulher, o Cordeiro Pascal, o profeta supremo.
Ele é a nuvem durante o dia, Ele é a coluna de fogo durante a noite. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a porta para a salvação, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que se manifesta em qualquer lugar, em qualquer pessoa. A graça dele é escandalosa. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho que nos leva até Deus. Ele é a porta para a salvação. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui para Ele, nós estamos aqui para render adoração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, gente linda. Só os bonitos, boa noite. Isso é amor próprio, né, gente? É muito bom isso. Muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Muito feliz em poder ser, né, o condutor da palavra de Deus ao seu coração aqui nessa noite. Quero expressar aqui toda a minha alegria, a minha euforia em estar aqui junto com vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. É muito bom estar na casa de Deus. Não sei você, mas eu sou igrejeiro, eu gosto de igreja, irmão. Tem alguém que gosta de igreja aqui? Vocês gostam, vocês estão aqui a semana toda, não é? Eu gosto de igreja, eu gosto desse lugar, eu gosto desse ambiente de adoração, de ministração da palavra de Deus. Estou muito feliz em estar aqui. Quero já de antemão agradecer, né, pastora Ana Paula, pastorzão, pastor Leandro. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que vocês estão me dando. Obrigado por confiar na minha vida, ou confiar em todo esse pessoal que vai adorar a Deus, na nossa igreja, na nossa congregação. Obrigado, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É um prazer, uma honra muito grande para nós poder estar aqui e conduzir a palavra de Deus e adorar a Deus junto com essa casa tão bonita. Amém, querido? Em nome de Jesus. Olha só, nós temos uma proposta diferente para hoje. Você já vai se assentar, só um minutinho. Nós temos uma proposta diferente para hoje. E eu conversei com o pastorzão, ele liberou para que a gente pudéssemos fazer isso, né? Nós temos a permissão e a bênção do pastor Leandro. Então nós vamos inverter o culto hoje. Nós vamos inverter a liturgia do culto. Nós vamos fazer o culto de ponta cabeça. Normalmente nós iniciamos com adoração, iniciamos com o louvor e encerramos o culto com a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos inverter, amém? Vocês estão comigo aqui? Então nós vamos iniciar o culto de hoje com a palavra de Deus, ministrando a palavra, para que a gente possa então terminar o culto adorando a Deus, amém? Então, em algum momento da ministração, vocês vão entender o porquê nós estamos fazendo dessa forma na liturgia do culto hoje à noite. Amém, querido? Em nome de Jesus, para ficar bem claro para todos como vai funcionar hoje. Amém? Vamos lá então. Eu quero que você estenda as suas mãos aqui para a minha vida. Eu sei que já foi orado, mas oração nunca é demais. Então eu quero pedir para que você comece a liberar palavras aí de bênção para a minha vida. Eu vou precisar da sua oração agora. Comece a orar pela minha vida. Comece a dizer para que o Espírito Santo possa me usar para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem sabe não é hoje, querido, que vai sair desse altar uma palavra que vai mudar a sua história. Quem sabe não é hoje que vai sair desse altar uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai trazer direcionamento, que vai trazer resposta para você. Quem sabe não é hoje que vai sair desse altar uma palavra, querido, que vai trazer cura, libertação para a sua vida, em o nome de Jesus. Então, dê o seu melhor agora. Comece a orar pela minha vida e comece a liberar palavras proféticas sobre mim agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, usa a minha vida, eu preciso de Ti, Senhor. Sou completamente dependente de Ti, Espírito Santo. Eu me coloco, ó Deus, nas Suas mãos. Eu me coloco na brecha para que o Senhor venha falar com o Seu povo, venha falar com a Sua igreja nessa noite, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou.
Nós estamos inseridos em um lugar profético, em um ambiente profético, onde a presença de Deus é real e onde a presença de Deus está, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Então, querido, em nome de Jesus, que toda distração saia agora, que todo pensamento contrário saia em nome de Jesus, que toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus, que toda religiosidade vá embora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te adorar aqui nessa noite. O Senhor é o centro deste lugar. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja lembrado por nós nessa noite, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tiver línguas estranhas, querido, libere elas agora, em nome de Jesus. Eu sei que é o início do culto, mas libere as línguas estranhas se você estiver elas. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Ore em mistérios com o Senhor. Se você não é batizado com o Espírito Santo, ore a Ele em português, porque pode ser hoje que o Espírito Santo vai te batizar em nome de Jesus. Pode ser hoje que você será batizado com o Espírito Santo. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo hoje, querido. Então libere agora, abra o seu coração, abra a sua mente, deixe toda a distração lá fora, toda a preocupação lá fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vive para todo sempre. Seja levante suas mãos, você sabe cantar, cante. Seja a honra e o poder, seja a glória. Sim, Jesus. Seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Cante mais alto que você puder. Solte todo o fôlego, use todo o fôlego que há nos teus pulmões. Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ele é o Senhor, sua verdade Cante. vai sempre Isso. reinar. Aleluia. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Jesus. Nós queremos o teu nome engrandecer. Sim, sim, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Olha, nós estamos felizes em estar aqui. Quantos estão felizes em estar aqui na casa de Deus? Toda a torcida do Corinthians, 10 pessoas se manifestou. Tem um crente aí do seu lado, irmão? Não chacoalha ele. Fala para ele, irmão, dá um sorriso. Isso. O crente, irmão, é o povo mais feliz da terra, amém? Por quê? Porque o crente, ele não tem um sentimento de alegria, porque a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Então aqueles que têm Jesus Cristo, não é que ele está feliz, ele é feliz. Mesmo em meio às circunstâncias da vida, que às vezes apresenta para nós, com dificuldades, tribulações, adversidades, e mesmo em meio às adversidades, esse é a delícia do Evangelho. Mesmo em meio às dificuldades da vida, as pessoas olham para nós e enxergam em nós brilho nos olhos, sorriso no rosto, alegria, formosura. Quem está aqui comigo, amém? Então esse é o crente. Buscar a Deus é isso. Não é se mover pelas dificuldades, pelas adversidades, mas é saber que existe um Deus que está cuidando de nós em todo o tempo, amém? Em nome de Jesus, e saber que Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus, amém. Abra sua Bíblia então, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo João, escreveu, capítulo 4, a partir do verso 19. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre adoração, amém? E por quê? Eu acredito que Deus, nesse tempo e nessa geração, Deus está levantando pessoas, Deus está levantando crianças, adolescentes, jovens. Deus está levantando uma multidão, Deus está levantando uma geração que adore a Ele em espírito e em verdade. Eu acredito nisso. Acreditando nisso, querido, nós temos uma cultura lá na congregação do Morro Branco, de todo ano nós estudarmos, nós falarmos, nós praticarmos um tema. Então todo ano nós falamos sobre um tema ali na congregação. E nesse ano de 2025, o tema desse ano da nossa congregação é exatamente adoração. Então nós estamos ministrando, ensinando, praticando a adoração, levando a igreja a entender sobre a adoração, e é claro, levar a igreja para um despertamento sobre a adoração, e é claro, mudar completamente a nossa vida. E nós queremos nessa noite aqui derramar sobre o Morro Branco um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo no Morro Branco. Nós queremos derramar aqui um pouco no São Manuel hoje, um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo lá no Morro Branco, amém, querido? Amém?
Então esse texto de capítulo 4 de Evangelho de João é um texto clássico sobre adoração. E nós vamos ler a partir do verso 19, que diz: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, adoramos quem nós conhecemos, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, querido? Existe todo um contexto, né? Esse aqui é um dos encontros mais maravilhosos de uma pessoa com Jesus, é a mulher samaritana. E tem todo um contexto, né? Que ela vai buscar água no poço, e Jesus começa uma conversa com ela, e Jesus oferece para ela água viva. E ela diz: olha, então me dá dessa água, eu estou com sede, e eu quero me satisfazer dessa água que você está falando que tem, que é água viva. E aí Jesus faz uma pergunta para ela, ou melhor, Jesus faz uma afirmação e diz para ela: olha, então vai e busca o seu marido, que então eu te darei dessa água. E ela disse: olha, eu não tenho marido. E aí Jesus aqui, querido, ele entrega uma palavra de conhecimento que vai mudar toda a conversa. Esse texto é um texto riquíssimo da palavra de Deus. É um texto onde Jesus entrega uma das maiores revelações da Bíblia, na minha opinião, que é sobre adoração. E sabe o que eu acho interessante nisso também? É que Jesus, ao entregar essa revelação extraordinária sobre a adoração, Jesus não entrega essa revelação em uma conferência, Jesus não entrega essa revelação em uma multidão de pessoas. Jesus entrega uma revelação extremamente importante, que vai mudar a história da humanidade, para uma mulher, em um encontro, que nem convertida era. Isso nos ensina muita coisa, isso já nos tira um pouco da religiosidade, porque muitas vezes nós queremos colocar Deus em uma bolha, não é verdade? Queremos colocar Jesus em uma bolha e dizer: olha, Jesus só faz se for assim, Jesus só fala se nós tivermos com a roupa tal, Jesus só fala se nós tivermos o linguajar tal. Não, querido, Jesus fala com quem Ele quiser, Ele faz do jeito que Ele quiser, aonde Ele quiser, Ele é Deus. E aqui Ele entrega uma revelação para uma mulher, querido, que não era convertida, era uma samaritana. E aí Jesus entrega uma palavra de conhecimento e diz: olha, você diz bem, porque você diz que não tem marido, né? E é verdade, você já teve 5, e esse que você está agora também não é seu marido. Essa resposta que Jesus dá para essa mulher espanta ela, porque ela não estava esperando isso. E aí ela olha para Jesus com outros olhos. Ela começa a pensar: olha, opa, esse rapaz aqui, ele tem conexão com Deus. Esse rapaz aqui tem intimidade com Deus, porque ele disse algo que ninguém sabe. Ele não sabia disso. E ela diz: olha, então eu vejo que você é profeta. Então, se você é profeta, ela diz: então me responde uma pergunta. E ela faz a seguinte pergunta para Jesus. Ela diz: qual é o lugar correto para adorar? Porque os judeus, vocês, os judeus, ela está dizendo para Jesus, vocês, os judeus, dizem que o lugar correto para adorar é em Jerusalém. Mas nós, os samaritanos, nós dizemos que o lugar correto é em Gerizim, o monte onde nossos antepassados adoravam. Então fala para mim, qual é o lugar correto para adorar? E aí Jesus, na resposta,
Ele vai responder e Ele vai entregar para nós, vai entregar para ela e para nós hoje, uma revelação extremamente importante. Jesus aqui vai inaugurar um novo tempo da adoração, um novo estilo de adoração, uma nova forma de adorar. E é por isso que é tão importante essa resposta de Jesus. E Jesus responde: olha, não é importante nem aqui e nem ali. A resposta de Jesus não é sobre onde é o lugar mais importante para adorar, mas quem nós devemos adorar e como nós devemos adorar. A mulher perguntou onde, mas Jesus responde quem e como nós devemos adorar. Ele diz: olha, onde nós devemos adorar não importa mais. Não importa mais. Se é em Jerusalém, se é em Gerizim, não importa mais o lugar, não importa mais onde adorar. Ou seja, o que Jesus está falando para nós o caminho está aberto. Não existe mais um ritual, não existe um lugar correto. Irmão, deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você pode adorar a Deus no seu carro, você pode adorar a Deus aqui na igreja, você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus caminhando, você pode adorar a Deus na sua academia, você pode adorar a Deus limpando a sua casa, você está lavando a louça e você pode estar adorando a Deus, porque o que Jesus disse não importa mais o lugar, você pode adorar a Deus em qualquer lugar que for. E Jesus continua dizendo: não importa onde, o que importa é quem. E por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz o versículo 22. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. O que Jesus está dizendo? Que vocês adoram, mas vocês não sabem quem vocês estão adorando. Vocês adoram, mas não sabem quem. Mas nós adoramos porque nós conhecemos. Nós sabemos quem nós estamos adorando. E Jesus vai dizer: agora não importa onde, mas importa quem. Importa que vocês adorem ao Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Deus grandioso, o Deus criador dos céus e da terra. Então, o que eu entendo aqui, querido? Que agora a pergunta não é mais onde adorar, a pergunta é quem e como nós devemos adorar. Nós conhecemos, por isso nós adoramos. Adoração é uma resposta. Se nós podemos então contextualizar a resposta de Jesus para aquela mulher, então nós podemos dizer a seguinte maneira: a adoração é uma resposta que nós damos a uma revelação de quem Deus é. Quando Jesus diz: nós adoramos quem nós conhecemos, Jesus está dizendo: nós adoramos, nós respondemos com adoração a uma revelação de quem Deus é. Quem está aqui comigo? Então, a adoração é isso. O que é adoração? Adoração é uma resposta que você dá mediante a revelação que você teve de quem é Jesus Cristo. E como nós conseguimos isso? Através de revelação da palavra. Nós temos a revelação da palavra de quem é Cristo e nós respondemos com adoração. Nós sabemos quem é Cristo, conhecemos a Cristo e nós respondemos com adoração. Precisamos então nessa noite, talvez, querido, recalcular a rota. Não adianta eu chegar aqui e falar para você adorar. O que nós precisamos é de uma revelação de quem Deus é. E então, em resposta a essa revelação de quem Deus é, nós vamos adorar a Deus de forma natural. Porque se torna às vezes um pouco maçante, né? Aquele que está aqui na frente, aqui ou em qualquer outra igreja, a gente fica pedindo para você adorar: adore, adore, levante a mão, adore, adore, adore. Mas talvez a gente precisa recalcular a rota e ir por um outro caminho e começar a estudar a palavra, estudar a Bíblia e expor as Escrituras para que Jesus seja revelado.
E conforme Jesus é revelado através da sua palavra, os nossos olhos se abrem para nós descobrirmos quem é Deus, quem é Cristo. E quando nós temos a revelação de quem é Cristo e o que Ele fez por nós, ninguém vai ficar precisando pedir para você adorar. Você naturalmente vai adorar, porque você agora conhece, e porque você conhece, você adora. Então qual é o caminho que nós precisamos seguir para adorar a Deus? Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E quando eu falo de conhecer a Cristo, eu estou falando sobre Bíblia, estou falando sobre a palavra de Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o adoramos. A nossa oração precisa ser, querido, nessa noite: Senhor, se revela a nós. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ter a revelação de quem o Senhor é, porque nós queremos te adorar em espírito e em verdade. E quanto mais nós temos revelação de quem Cristo é, mais nós nos derramamos em adoração ao Senhor. Tem muita gente que não adora a Deus, não tem o prazer de adorar a Deus, porque ainda não teve uma revelação de quem Deus é. Para isso nós precisamos de Bíblia. Por quê? Porque quando eu falo assim, irmãos, nós precisamos ter uma revelação de quem Deus é, nós precisamos ver o Cristo, nós precisamos conhecer e ver o Jesus Cristo. Eu não estou falando que dentro do seu quarto, na igreja ou em qualquer lugar, vai aparecer Jesus para você, não vai aparecer um anjo para você. Quando eu falo de nós enxergarmos Cristo e termos a revelação de quem Ele é, eu estou falando sobre as Escrituras. E através das Escrituras nós descobrimos e temos a revelação de quem é Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Então você, dentro do seu quarto, aonde você estiver, você está lendo a palavra, querido, e atrás de cada texto, atrás de cada vírgula, atrás de cada palavra, existem revelações de quem Cristo é. E conforme Jesus Cristo vai saltando nos textos, Jesus Cristo vai saltando nas palavras, os seus olhos vão se abrindo e você vai ficando fascinado por aquilo que você está vendo através das Escrituras, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que nós precisamos, querido, é enxergar e ver Cristo, é ter uma revelação de quem Cristo é. Foi assim com Isaías, não foi? Ele viu a glória de Deus, ele viu Deus assentado no seu trono e ele nunca mais foi o mesmo. Foi assim com Estevão, não foi? Em meio ao apedrejamento, sendo apedrejado, quase que morto, os céus se abrem e ele vê Jesus Cristo à destra de Deus. Foi assim também com João na ilha de Patmos. Jesus aparece para ele e ele então fica tão fascinado com aquilo que ele está vendo, que ele cai com a cara no chão, ele desmaia. Tamanha era a beleza da santidade de Deus. Tudo que nós precisamos é enxergar Cristo, é contemplar a beleza da santidade de Deus. E quando isso acontece, querido, é inevitável que a gente não adore. A gente vai adorar, nós vamos adorar. Amém? Dito isso, não é a adoração que nos prepara para a palavra, mas é a palavra que nos revela Cristo e nos leva a adorar. A palavra revela quem é Deus, para terminarmos em adoração. É exatamente por isso que nós invertemos o culto hoje. É exatamente por isso que nós começamos o culto hoje de trás para frente. Já ouviu essa expressão? A adoração nos prepara para a palavra. Quem já ouviu pode levantar sua mão, querido. Se você vem na igreja, certamente você já ouviu isso. Mas se eu disser para você nessa noite que biblicamente não é assim, e se eu disser para você que biblicamente não é a adoração que nos prepara para a palavra, mas é a palavra ministrada, revelando Cristo, então nós temos a revelação de quem Cristo é através da ministração da palavra, e então a revelação da palavra vai nos levar a adorar. Então talvez nós precisamos, querido, mudar a liturgia do culto, começar com a palavra, revelando Cristo, mostrando Cristo, pregando Cristo, para que o culto termine em adoração em favor daquele que foi manifestado a nós e revelado a nós
naquele culto. Quem está aqui comigo? A adoração, querido, é tão importante. Graças a Deus nós temos a liberdade para fazer quantos cultos nós quisermos, e o tempo também não é limitado. Graças a Deus por isso. Mas se tivesse uma lei no nosso país em que dissesse: nós temos apenas 30, vocês têm apenas 30 minutos de culto, e nós tivéssemos que escolher o que a gente faz agora, certamente, querido, nós precisávamos escolher: nós vamos adorar a Deus, nós vamos nos render ao Senhor em adoração, nós vamos nos prostrar a Deus em adoração. Quem está aqui comigo diz um glória a Deus aí. E uma das revelações que nós temos de quem Deus é, que as Escrituras nos mostram em Apocalipse, é que Deus é digno. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é criador dos céus e da terra. Mas em Apocalipse vai dizer que os anjos estão adorando a Deus no céu. Olha o estilo de adoração do céu, irmão. Eles estão adorando a Deus no céu, e eles dizem: olha, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, uma das revelações que nós temos de quem Cristo é na palavra é que Deus é digno. E o que significa a palavra digno? A palavra digno significa merecedor. Ou seja, Jesus Cristo, querido, nosso Deus, Ele é merecedor da nossa adoração. Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração, Ele merece as nossas mãos levantadas, Ele merece o nosso culto, Ele merece. Então, só através dessa revelação de que Deus é digno, já seria o suficiente para nós adorarmos a Deus para o resto da nossa vida, com intensidade e paixão no nosso coração. Então, por que nós estamos aqui? Porque Deus é digno. Você poderia ter ficado na sua casa descansando, provavelmente você trabalhou, mas por que você veio aqui? Você veio aqui porque você entende: Deus é digno, e eu vou sair da minha casa, vou colocar a minha melhor roupa, e eu vou adorar aquele que é merecedor da minha adoração. É por isso que você está aqui, querido. Adorar a Deus não tem a ver com o nosso estado emocional, tem a ver com a dignidade de Deus. Deus é digno e ponto final. Isso nunca vai mudar. Deus é digno e ponto final. Então, adorar a Deus não tem a ver com o nosso estado emocional, tem a ver com a dignidade de Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer, querido, que se você estiver animado, Ele é digno. Mas se você estiver desanimado, Ele é digno. Se você estiver triste, Deus é digno. Mas se você estiver alegre, Deus é digno. Se você estiver com saúde, Deus é digno. Mas se você estiver enfermo, Ele continua sendo digno. Se você estiver com problemas financeiros, Ele é digno. Mas se estiver tudo bem com as suas finanças, Deus continua sendo digno. Ou seja, nós não podemos nos mover pelas circunstâncias externas, nós não podemos nos mover pelas circunstâncias da vida, não podemos nos mover pelos sentimentos, não podemos nos mover pelas emoções. Nós precisamos nos mover por uma revelação que nós temos da palavra: Ele é digno. Se nós estamos tristes, alegres, se nós estamos enfermos, se nós estamos com saúde, se está tudo bem ou se está tudo mal, nós vamos adorar a Deus, porque nós não adoramos a Deus pelas circunstâncias, não adoramos a Deus pela nossa situação emocional, nós adoramos a Deus porque Ele é digno. Então não importa se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou saúde ou não, Ele é digno. Então em qualquer circunstância nós levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor, porque Ele é digno. Escute isso, se você entender isso, querido, não há circunstância, não há dificuldade, não há adversidade na vida que vai fazer você parar de adorar ao Senhor. Não há. Quem está aqui comigo?
Certa vez, pastor Bill Johnson da Bethel, nos Estados Unidos, pastor muito renomado no mundo, é um pastor muito usado nos dons de curas. Então ele viajava o mundo inteiro fazendo conferências, e Deus curava multidões através da vida desse homem, pastor Bill Johnson. Mas a esposa dele ficou enferma, ficou com câncer. E aí saiu o dilema, não é verdade? O pastor que cura multidões, será que vai orar e a sua esposa vai ser curada? A esposa de Bill Johnson faleceu por causa do câncer. E aí, depois do velório, chegou o dia de o Bill Johnson ir para a sua igreja e conduzir o culto. É o primeiro culto depois que a sua esposa faleceu. E a expectativa da igreja era exatamente: o que Bill Johnson vai falar? O que o pastor vai falar depois de ter perdido a esposa, nesse momento de luto, de dificuldade da vida? E a igreja inteira nessa expectativa. Bill Johnson pega o microfone e diz: vamos adorar a Deus. E ele diz o seguinte, ele continua: no céu a gente não vai ter sofrimento, não vai ter lágrimas, não vai ter mais dor, e nós vamos adorar a Deus lá, sem dor, sem sofrimento, sem choro. Então aqui na terra é a única chance, a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus em meio ao sofrimento. No céu não vai ter sofrimento. Então aqui na terra é a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus em meio ao choro, em meio ao luto, em meio ao sofrimento. Então deixa eu dizer algo para você, querido: enxerga as lutas em um outro olhar, uma outra ótica. Enxergue as lutas como uma oportunidade de você adorar a Deus e mostrar para Ele que você entendeu quem Ele é, que você adora quem você conhece, não quem você não conhece. Ele é digno. Quem está aqui comigo diz um glória a Deus. Eu vim aqui dizer para você, querido, que eu sei o seu propósito de vida. Eu sei o porquê você nasceu. Talvez você entrou aqui nessa noite com crise de existência. O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Eu nasci para quê? Eu sei o porquê você nasceu. Eu sei o porquê você nasceu. Podemos ver pela Bíblia que nosso propósito de vida, tanto individual quanto coletivo, é um só: a adoração. Biblicamente, querido, nós nascemos para adorar. Eu sei porque você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para adorar ao Senhor. Você nasceu para se prostrar diante do Senhor. E Deus cria o ser humano já com essa essência da adoração dentro dele. Dentro de cada um de nós existe essa necessidade, essa essência de nós adorarmos. Então deixa eu falar algo para você. Eu vim trazer uma notícia boa: você é um adorador. Porque Deus já criou você com essa essência. Já existe uma essência dentro de você para adorar. A grande pergunta então não é se você é um adorador ou não. Você já é um adorador, Deus se criou um adorador. A grande pergunta é: quem nós estamos adorando? A grande pergunta é: quem nós estamos adorando? Porque entenda uma coisa: uma vez que você é um adorador, que tem a essência de adorar e tem a necessidade de adorar, se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Porque você é um adorador. Então se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Você vai adorar uma imagem, você vai adorar um objeto, você vai adorar uma coisa, você vai adorar uma pessoa. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa, porque você é um adorador. Se você for no meio do mato e pegar um índio, ele adora alguma coisa. E se você vir na área urbana, onde a tecnologia está lá em cima, essas pessoas também adoram alguma coisa. Então o que nós precisamos? Ter a revelação de quem é Cristo. Para quê? Para que nós possamos adorar o Deus correto, o Deus verdadeiro, o Deus certo. E não corremos o risco de colocar no nosso coração, no lugar que é de Deus, qualquer outra coisa.
Quem está aqui comigo diz a Deus, diz glória a Deus. Por que você nasceu? Para adorar. Por que nós estamos reunidos aqui, querido? Para adorar. Nós estamos em um culto. E o que é culto? Culto é um momento onde nós nos reunimos para trazer glória, honra, louvor e adoração a Deus. Você nasceu para adorar, e nós nos reunimos nesse lugar aqui, nesse lugar chamado igreja, para prestarmos culto ao Senhor. E o que é culto, querido? Culto é um momento onde nós nos reunimos como igreja para render glória, honra e louvor ao Senhor. Isso é culto. Quem está aqui comigo? Então, nós não viemos para esse lugar porque queremos bênção. Nós viemos para esse lugar porque queremos Deus. Viemos para exercer o nosso sacerdócio. A gente não vem para o culto porque queremos a bênção. Nós viemos para o culto porque nós queremos Deus. A gente vem para cá para exercer o nosso sacerdócio. O que é sacerdócio? O que é sacerdote, pastor? Sacerdotes são aqueles que ministram ao Senhor. São aqueles que ministram adoração ao coração do Senhor. Então nós estamos aqui para exercer o nosso sacerdócio, rendermos adoração e ministrarmos a Deus, porque o culto é para Deus. Mas a minha bênção, pastor? Mas e o meu milagre, pastor? Discute isso, querido. Deus se manifesta em lugares onde Ele é adorado. Deus se manifesta em lugares onde Ele é honrado. Não viemos para o culto para receber. Nós reunimos no culto para entregar adoração a Deus. E em resposta à nossa adoração, Ele se manifesta com cura, com libertação, com salvação. Milagres acontecem quando nós adoramos a Deus. Esse é o caminho, querido. Então pense da seguinte maneira: eu não vou no culto para receber a bênção, eu não vou no culto para receber o milagre, eu vou no culto para adorar a Deus, porque eu entendo, e eu creio, e eu sei que Deus se manifesta em lugares, em ambientes onde Ele é adorado. Então vem para a igreja e simplesmente adora a Deus, irmão. Vem para a igreja e dê o seu melhor a Deus em adoração. E Ele então, em resposta à sua adoração, Ele vai entrar com cura sobre a sua vida. Em resposta à sua adoração, Ele vai trazer libertação, salvação para a sua casa. Em resposta à sua adoração, Deus vai abrir caminhos. Em resposta à sua adoração, Deus vai abrir portas. Em resposta à sua adoração, Deus vai mudar o seu destino. Em resposta à sua adoração, Deus vai restaurar o seu casamento. Em resposta à sua adoração, Deus vai se manifestar, querido. E quando Ele encontra esse lugar, esse ambiente onde Ele está sendo adorado, Ele tem o prazer de aparecer, Ele tem o prazer de abençoar, Ele tem o prazer de realizar milagres. Deixa eu falar algo para você. Talvez você nem precise de uma mão sobre a sua cabeça. É só você adorar a Deus, querido, e Deus manifesta da glória, do poder dEle sobre um lugar e sobre um ambiente. Só de você adorar a Deus, você pode sair daqui nessa noite completamente curado, liberto, salvo, transformado, despertado para viver um novo tempo e uma nova história. Ah, se nós soubéssemos o poder da adoração. Ficamos parecidos com aquilo que adoramos. Nós ficamos parecidos com aquilo que nós adoramos. A adoração não muda a Deus, a adoração muda a você. Não é Deus que precisa mudar, é você que precisa de transformação. Você fica parecido com aquilo que você adora. Você fica a imagem daquilo que você adora. Então deixa eu falar algo para você. Se você adorar o dinheiro, você fica avarento. Se você adorar objetos, você fica um idólatra. Se você adorar coisas, você fica materialista. Mas se você adorar a Deus, querido, quem está aqui comigo? Se você adorar a Deus, você te transforma à imagem dEle. Você fica parecido com Ele. Querido, eu não sei você, mas eu tenho esse desejo enorme no meu coração, em ficar parecido com o meu mestre, em ficar parecido com o meu Senhor. E a ferramenta poderosa para nós alcançarmos isso é a adoração. Você fica parecido com aquilo que você adora. A nossa geração não sabe o que é contemplação. Essa geração não sabe o que é contemplar. Não sabe.
por causa da correria do dia a dia, por causa dos compromissos do dia a dia, por causa da rotina corrida que essa geração tem. Essa geração não sabe o que é entrar para dentro do quarto, fechar a porta e contemplar a beleza da santidade de Cristo. Nós estamos no tempo da agilidade, da praticidade. Nós estamos na geração do micro-ondas, não é? 30 segundos, pronto, está quente. E se passar de 30 segundos já começa a dar crise de ansiedade, não é? Nós estamos na geração do elevador. É 5 segundos, eu estou no topo, quero chegar lá, não é? Nós estamos na geração do iFood. Você liga e 5 minutos a comida está na sua casa. Ah, e se não chegar em 5 minutos? Não é? Quem se identifica? E por causa dessa rotina corrida, nós não sabemos o que é contemplar. Porque para contemplar o Cristo é necessário você parar e ficar com seus olhos fixos naquele que tem toda a glória, que tem toda a formosura. Então, quanto mais você contempla a Cristo e vê a formosura dele, a beleza dele, mais você fica parecido com aquilo que você está contemplando e adorando. Então, se você quer ser transformado à imagem de Cristo, se você quer se parecer com Cristo a cada dia, entra para dentro do seu quarto e contempla a beleza dele e adora ele dentro do seu quarto, querido. Porque em cada momento que você entra para dentro do seu quarto para contemplar e adorar a Cristo, Jesus Cristo tira algo de você e coloca algo dele em você. Dessa forma, você sai desses encontros de adoração e contemplação a Jesus mais parecido com ele, mais santo, perdoando mais, amando mais, sendo mais bondoso, tendo mais generosidade, tendo mais compaixão com o sofrimento alheio. Então deixa eu falar para você, querido, aprenda a parar e contemplar a formosura de Jesus Cristo através das Escrituras. Sabe qual é o problema dessa geração? É que se a gente para, a sensação que dá, não é? Que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Mas eu estou parado. Parece que eu estou fazendo alguma coisa de errado. E se a gente está ali parado, liga alguém: o que você está fazendo? Não, eu estou parado. Aí a pessoa fala o que para você? Para você? Nossa, está parado? Vai fazer alguma coisa, rapaz. Por quê? Porque a gente não sabe o que é contemplar e adorar ao nosso Deus. Amém, querido? Quero chamar o pessoal do louvor aqui agora. Chegou a hora, filhos. Eu vou encerrar aqui. Deus não quer uma adoração obrigada. Deus não quer que a adoração para nós seja algo pesado, maçante, chato. Que chato está aqui, não é? Deus não quer que a adoração para nós seja algo, seja um peso, seja um fardo. Não, Deus não quer isso de nós, querido. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente adore Ele do nosso coração, com alegria, com felicidade. Porque se não fosse assim, entenda, se não fosse assim, Deus não teria criado seres humanos. Deus teria criado robôs, na qual Ele pudesse controlar. Robôs que expressam algo só por fora, mas não tem sentimento, não tem emoção por dentro. Se não fosse assim, Deus teria criado robôs que pudesse ficar, e daí Deus programaria os robôs e ficaria dizendo, os robôs ficariam dizendo para Deus: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas Deus não espera isso de nós, porque nós não somos robôs. Deus criou a gente com sentimento, com emoções. Deus criou nós com lágrimas nos olhos. Então o que Deus espera de nós não é uma adoração que seja algo obrigado, pesado, um fardo. Não, Deus espera que a gente adore a Ele com amor, com chama, com paixão. Chama, querido, no coração, luz nos olhos.
Existe uma história, um exemplo, né, de um casal que a mulher estava reclamando do marido e ela dizia o seguinte: olha, meu marido não quer ir no mercado junto comigo. Tem alguém aqui, querido? Pode levantar, todos os homens, levante a mão, por favor. Bom, meu marido não vai no supermercado comigo, não vai no supermercado comigo. Aí chegou o dia que o marido então mudou, ele foi no mercado junto com a esposa. Olha só que legal, né? E no mercado, aquela mulher ficou extremamente irritada, emburrada, com a cara feia. E aquele marido, irmãos, assim, ó, entenda uma coisa, a mulher tá brava, fica... Fala nada, irmão. Mas ele foi perguntar para ela: o que está acontecendo? Você sempre me chamou para vir no mercado, agora que estou aqui no mercado junto com você, e você está emburrada, está triste. Ela disse o seguinte: eu nunca quis que você viesse ao mercado, eu sempre quis que você quisesse vir ao mercado junto comigo. Isso aí muda. Ela diz: eu nunca quis que você viesse, o meu desejo é que você quisesse estar aqui junto comigo. Deus não quer que você ore, Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você venha à igreja, Deus quer que você queira vir à igreja. Deus não quer que você adore, Deus quer que você queira adorar o nome dEle. Deus quer. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu vou encerrar aqui. E para eu encerrar, as pessoas que entram por aquela porta, que são novas, as pessoas que estão, às vezes entram por aquela porta pela primeira vez, querido, essas pessoas, elas não estão vendo a Deus. Quando a pessoa entra na igreja pela primeira vez, ela não está vendo a Deus, não está vendo a Deus. Então o que essas pessoas estão vendo? Essas pessoas que chegam na igreja pela primeira vez, elas estão vendo aqueles que dizem ver a Deus. Elas estão vendo você. Elas não estão vendo a Deus, elas estão vendo aqueles que dizem que veem a Deus. Então elas não viram a Cristo ainda. Elas estão vendo você, elas estão vendo eu. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Se uma pessoa está aqui nova pela primeira vez e não está vendo a Deus, mas está vendo você, e ela enxergar você adorando a Deus, ela ver você adorando a Deus, a minha pergunta é: que tipo de Deus ela vai imaginar que está aqui? Porque ela não está vendo a Deus, ela está vendo você. Então através da sua adoração, ela vai definir quem é esse Deus que você tanto está adorando. Então se você entra aqui com a cabeça baixa, o saco está aqui, cara, nossa, não vai acabar, nossa. Se você não levanta uma mão, se você não bate uma palma, se você não abre a sua boca para adorar a Deus, ela pode olhar para você e dizer: que Deus é esse? Sai fora, vou embora. Que Deus é esse? Se Deus não é poderoso não, se Deus não é bondoso não, se Deus não muda histórias não, olha só, o que é isso? Porque elas estão vendo você. Agora imagine um cenário diferente, irmão. Imagine que essa pessoa que não está vendo a Deus, ela está vendo você adorar a esse Deus que é digno. E ela vê você levantar as mãos, ela vê você cantar o mais alto que você pode, ela vê você se prostrando, ela vê você se ajoelhando, você canta, e você bate palma, você levanta a mão, daqui a pouco você está cantando de novo, e você está adorando a Deus com celebração, com intensidade. Essa pessoa vai olhar para você e dizer: que Deus é esse que eles adoram, eu também quero adorar. Esse Deus muda a vida mesmo, esse Deus tem o poder de mudar histórias mesmo, esse Deus cura, esse Deus transforma mesmo. Olha como eles estão adorando. E escute, querido, não é uma questão de personalidade. Não, pastor, é que eu sou muito tímido, sabe? Não é. É uma questão de você entender, querido, que Deus ele é digno, independente da sua circunstância, da sua situação emocional. Não é uma questão de personalidade.
Nós nos prostramos diante de Deus internamente, sim, com o nosso coração, mas nós também nos prostramos diante de Deus de forma externa. Nós expressamos, sim, com dança, com louvores, com levantar de mãos, adoração ao Senhor, querido. Quando o seu time faz gol, você diz: ai, que legal, eu estou celebrando, eu estou comemorando aqui por dentro. Não, a gente celebra por dentro. Eu gosto de futebol, irmão, eu jogo assim. Ok, vou no estádio, eu gosto de futebol, eu torço, eu assisto, eu gosto. E quando o meu time faz gol, tá uma fase meio ruim, mas eu celebro. Quando você vai no aniversário, você canta parabéns, você está lá: não, eu estou cantando parabéns aqui por dentro, sabe? Não, você canta parabéns, você bate palma. Quem dera para o nosso Deus e para o nosso Senhor. E para eu encerrar agora de verdade, que já virou, vou até fechar aqui, ó. Fechei. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu não vou continuar não. Certa vez, nessa mesma igreja, a Bethel, Bill Johnson, estava tendo uma conferência. Escute essa história, ela é verdadeira, aconteceu. E nessa conferência tinha uma mulher que estava no primeiro banco, e ela adorava a Deus com uma intensidade, uma celebração. Ela acompanhava o pessoal da banda, do louvor, e ela ficava de pé, ela se ajoelhava, ela se prostrava, ela cantava alto, ela levantava as mãos, com uma intensidade tanto interna quanto externa. Bill Johnson, pastor da igreja, olha que a Bethel é conhecida como uma igreja que ela é vibrante na sua adoração. Bill Johnson, no segundo banco, olhava para aquela mulher e dizia para ele mesmo: nossa, para que isso? Nossa, quer se aparecer? Você acha que tem a necessidade de ficar desse jeito, fazendo tudo isso? Ah, para que isso? Não precisa disso. E ele dizendo isso com ele mesmo, chega um rapaz do lado de Bill Johnson, que estava atrás da mulher. E esse rapaz diz assim para Bill Johnson: olha, Bill, como é lindo ver uma mulher adorar a Cristo depois de 40 anos de prostituição. Olha como é lindo ver uma mulher adorar a Deus depois de Cristo ter liberto ela de 40 anos de prostituição. Essa mulher entendeu: eu era uma prostituta, mas Deus foi me buscar naquele lugar. Ele perdoou os meus pecados, me deu uma nova história. Não tem como eu ficar parado. Por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito adora. Eu vim dizer para você, querido, todos nós éramos pecadores, inimigos de Deus. E o que nós merecíamos? Condenação eterna. Nós merecíamos o inferno por causa dos nossos pecados. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no seu lugar, para pagar um preço que eu e você não tínhamos como pagar. Essa dívida do pecado nós não tínhamos como pagar. Só Jesus Cristo tinha crédito para poder pagar a dívida. Jesus morre na cruz do Calvário, derrama do seu sangue, paga a dívida do pecado. Nós temos os nossos pecados perdoados, e agora nós não estamos mais na condenação, indo para o inferno. Agora nós temos vida e vida com abundância. Agora Jesus Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos salvou da morte, Ele nos salvou do inferno, e agora tem uma casa preparada para mim e para você no céu, querido. E mais do que isso, Jesus Cristo nos chama para sentar na mesa e participar da mesa junto com Ele. Deixa eu falar algo para você, querido. Se você entender isso, que tinha uma dívida e você não conseguia pagar, mas Jesus Cristo pagou por você, você vai oferecer para Ele uma adoração intensa. Você vai ser como aquela mulher. Você vai ser como aquela mulher. Ah, eu fui perdoado, e quem muito foi perdoado, muito ama. Em nome de Jesus. Eles vão adorar agora. E no meio da adoração, você fique à vontade. Você pode dobrar os seus joelhos, você pode ficar de pé, você pode ficar sentado da forma que você quiser.
mas adore a Deus. Por quê? Porque Deus se manifesta em meio à adoração. Eu creio em nome de Jesus, querido. Eu quero liberar isso sobre a igreja e sobre você. Enquanto você estiver adorando agora, o Senhor vai tocar em você. Você será liberto, você será curado, você será transformado, o seu casamento vai ser restaurado. Enquanto você estiver aqui adorando, Deus vai visitar a sua casa. Enquanto você estiver aqui adorando, vai ser como Paulo e Silas. As cadeias serão quebradas, julgos serão quebrados. Então não deixe de adorar. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos e oferecer a sua adoração ao Senhor. Ofereça a sua melhor adoração agora, em o nome de Jesus. Xarabalabachê, cantalabalabaxê, cantalamana. Se você entende que você foi perdoado, se você entende que Deus é digno, comece a adorar o nome de Jesus. Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado, seja adorado.
entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo
Levante suas mãos bem alto aos céus, cante. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Cante forte. A glória de Jesus, nós te dedicamos o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Deus de toda bondade, graça e misericórdia. Aleluia. Nós vamos orar e dar a bênção apostólica, mas se você tiver trazido, se você trouxe uma oferta ao Senhor, nós vamos deixar os gasofilaços aqui. Se você trouxe uma oferta ao Senhor, eu quero orar por você. Eu não sei se alguém trouxe, mas eu quero consagrar essas ofertas. Pai, no nome de Jesus, nos consagramos a Ti, Jesus, em adoração, em gratidão no nosso coração, Pai, ofertamos a Ti. Recebe como um incenso suave também as Tuas narinas, no nome de Jesus. Amém? Se alguém trouxe a sua oferta e quiser trazer aqui, pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Pai, te dedicamos. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado por nos fazer entender, Pai, por nos trazer essa compreensão no Espírito, esse despertar, para que de fato entendamos o nosso propósito. E te oferecemos, Pai, a verdadeira e sincera adoração que o Senhor procura e que te agrada. Que o teu povo volte para casa, Pai, na tua santa paz, em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente ir embora, amanhã nós vamos estar com o drive-thru da oração aqui na frente. Você que vai nos ajudar, por favor, esteja aqui às 8 da manhã. Nós queremos ter um momento de oração. E depois às 9 nós vamos estar aqui orando pelas pessoas que passam aqui, pelos carros que passam aqui, e também evangelizando as pessoas. E nós cremos que o Senhor vai promover salvação e milagres. Amém? Então eu convido você para participar conosco. E à noite nós estamos aqui para o encerramento dessa semana de despertar. E o Senhor vai continuar nos despertando. E nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Levante bem alto as suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, desde agora e para todo sempre. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe.